Fala galera, bem-vindos ao Hardware Tech BR, eu sou o Castanhari, e hoje a gente vai mergulhar nas notícias mais quentes do mundo da tecnologia. Aquelas que estão moldando o nosso futuro agora mesmo, debaixo dos nossos narizes. Sabe aquelas inovações que parecem pequenas no começo, mas que, quando a gente conecta os pontos, percebe que está rolando uma verdadeira revolução silenciosa? É exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Vamos conectar o que está acontecendo na Alemanha com o que a China está preparando para os gamers e até mesmo como o seu próximo trator pode ser elétrico. Parece uma mistura maluca, né? Mas é assim que a tecnologia avança, em várias frentes ao mesmo tempo. E o nosso papel aqui é ser o seu guia nessa jornada, desvendando cada detalhe, cada impacto e cada possibilidade que essas novidades trazem para a nossa vida. A gente vai desde data centers que funcionam sem água até inteligências artificiais, que prometem entender o nosso português melhor do que nunca. É o tipo de coisa que muda o jogo, não só para as grandes empresas, mas para mim e para você. Então, se prepara, porque a gente vai fazer uma viagem ao redor do globo sem sair do lugar. Vamos visitar a Europa, a Ásia e ver como essas transformações, que estão acontecendo a milhares de quilômetros de distância, vão impactar diretamente o seu smartphone, a sua internet e até os serviços públicos que você usa. Segura essa, porque o episódio de hoje está digno de headline global. Pega a pipoca, ajeita a cadeira, porque a nossa exploração pelo futuro começa agora. Vamos começar nossa viagem na Alemanha, onde o Google anunciou um plano de investimento que é simplesmente colossal. Estamos falando de mais de 1 bilhão de euros até 2030. Mas o que chama essa atenção aqui não é só o dinheiro, e sim a forma como ele vai ser usado. A gigante da tecnologia está construindo novos data centers e expandindo sua infraestrutura de nuvem, mas com um detalhe crucial: sustentabilidade. Um dos novos data centers, em Hanau, vai ser o primeiro do Google, na Alemanha, a usar um sistema de resfriamento sem água. Isso mesmo, zero consumo de água. Uma tecnologia inovadora que responde a uma das maiores críticas ambientais a essas megaestruturas. Essa aposta em data centers verdes não é só uma jogada de marketing. É uma mudança fundamental na forma como a infraestrutura digital é construída. Pensa comigo, a nuvem, que a gente usa para tudo, do Gmail ao YouTube, consome uma quantidade absurda de energia e água para se manter resfriada. Ao desenvolver e implementar soluções que reduzem drasticamente esse impacto, o Google não está apenas se alinhando com as metas climáticas da Europa, mas também criando um novo padrão para toda a indústria. Para as empresas alemãs e europeias, isso significa acesso a uma nuvem mais poderosa e, ao mesmo tempo, mais responsável ecologicamente. E para nós, usuários comuns, o impacto é gigantesco, mesmo que indireto. Uma infraestrutura de nuvem mais robusta, local e eficiente na Alemanha significa latência menor, ou seja, respostas mais rápidas para todos os serviços do Google que usamos no dia a dia. Além disso, ao fortalecer o ecossistema de tecnologia na Europa, isso fomenta a competição, a inovação e pode até atrair mais investimentos para o continente, criando um ciclo virtuoso de desenvolvimento tecnológico. É o Google mostrando que o futuro da nuvem não é só mais rápido, mas também precisa ser mais inteligente e sustentável. Agora vamos para a Ásia, onde a OnePlus está preparando algo que vai fazer os olhos de qualquer gamer brilharem. A empresa anunciou que o seu próximo smartphone, o OnePlus 15, virá com uma tecnologia gamer em nível de chip. Mas o que isso significa na prática? Significa que eles não estão apenas otimizando o software, mas sim redesenhando o hardware para entregar uma experiência de jogo que rivaliza com consoles. Eles estão desenvolvendo chips dedicados, em colaboração com gigantes como a Qualcomm, focados exclusivamente em processamento gráfico, ray tracing e otimização de performance.
Isso vai muito além de ter um processador potente. É ter um processador que pensa como um gamer. Esses chips dedicados vão gerenciar a renderização de gráficos complexos, a física do jogo e até a resposta tátil do aparelho de forma independente, liberando a CPU principal para outras tarefas. O resultado? Menos lag, gráficos mais realistas e uma jogabilidade absurdamente fluida. E para completar o combo, os rumores apontam para uma tela com taxa de atualização de 165 Hz. É uma imersão que, até pouco tempo atrás, a gente só encontrava em monitores de PC super caros. Para o consumidor brasileiro, que é apaixonado por games mobile, essa notícia é transformadora. Significa que a barreira entre jogar no celular e jogar em um console está ficando cada vez menor. A chegada de um aparelho como o OnePlus 15 com essa tecnologia pode forçar outras marcas a elevarem o padrão, popularizando recursos premium e tornando os jogos mobile ainda mais sofisticados. Estamos falando de uma nova era para o eSport de bolso, onde o seu smartphone não é mais um quebra-galho, mas sim a sua principal plataforma de jogos, com performance e qualidade de imagem de ponta. Você já se hospedou em um hotel e sofreu com aquele Wi-Fi lento que mal carrega uma foto? Pois é, a Huawei e a Serion estão trabalhando para que isso se torne coisa do passado. Elas acabaram de revelar na Europa uma solução de rede Wi-Fi 7 pensada especificamente para o setor de hospitalidade. E aqui, a gente não está falando só de velocidade. O Wi-Fi 7, por si só, já é um salto gigantesco, com latência ultra baixa e capacidade para conectar muito mais dispositivos simultaneamente. Imagine um hotel lotado, com todo mundo usando streaming, fazendo videochamadas e jogando online. Tudo ao mesmo tempo e sem travamentos. É esse o nível de conexão que estamos falando. Mas a genialidade da solução da Huawei vai além. A rede foi projetada para ser o cérebro do hotel inteligente. Ela integra não só os dispositivos dos hóspedes, mas também toda a infraestrutura de IoT, Internet das Coisas, do prédio. Isso inclui fechaduras inteligentes, termostatos, iluminação, TVs e até os carrinhos de serviço de quarto. A rede consegue identificar o tipo de dispositivo e priorizar o tráfego de dados de acordo com a necessidade, garantindo que as operações críticas do hotel nunca falhem, enquanto o hóspede tem a melhor experiência de conexão possível. Na prática, isso redefine a experiência de hospitalidade. O check-in pode ser feito pelo celular antes mesmo de você chegar, e a porta do seu quarto se abre por proximidade. A temperatura e a iluminação se ajustam automaticamente às suas preferências. Você pode pedir serviço de quarto pela TV e um robô autônomo, guiado pela rede Wi-Fi, faz a entrega. Para a gerência do hotel, isso significa automação, eficiência energética e uma infinidade de dados para otimizar a operação. É a conectividade deixando de ser um commodity para se tornar o sistema nervoso central do hotel do futuro. Agora, uma notícia que pode revolucionar a forma como interagimos com as máquinas. A empresa de IA Aiola lançou o Drax, um novo modelo de reconhecimento de voz, que é, olha só, não apenas até 50% mais rápido que os concorrentes, mas também é open source. Ser open source, ou de código aberto, é o grande diferencial aqui. Isso significa que qualquer desenvolvedor, de uma startup até uma grande corporação, pode pegar essa tecnologia, estudá-la, modificá-la e integrá-la em seus próprios produtos sem pagar licenças caras. É a democratização de uma tecnologia de ponta. O Drax foi treinado com um volume massivo de dados de áudio, o que lhe confere uma precisão impressionante em diferentes idiomas, sotaques e até em ambientes ruidosos. E a promessa de ser 50% mais rápido significa que a transcrição de uma reunião, a legenda de um vídeo ou o comando para a sua assistente virtual acontece quase em tempo real. Essa velocidade abre portas para aplicações que antes eram inviáveis. Pense em serviços de transcrição ao vivo para telemedicina, onde a precisão e a velocidade são cruciais.
ou em sistemas de comando de voz para operar maquinário complexo em uma fábrica. E para nós, falantes de português, o fato de ser open source acelera imensamente a adaptação e o refinamento do modelo para o nosso idioma, com todas as suas variações regionais. Empresas brasileiras podem treinar o Drax com dados locais para criar assistentes de voz que realmente entendem o jeitinho brasileiro de falar, desde o bar gaúcho até o oxi baiano. Isso pode baratear e popularizar serviços de atendimento ao cliente automatizado, assistentes virtuais em aplicativos e dispositivos de casa inteligente, tornando a interação por voz muito mais natural, rápida e acessível para todos nós. O trabalho híbrido veio para ficar, mas sejamos honestos. As reuniões com metade da equipe no escritório e a outra metade em casa ainda são um desafio. Áudio ruim, vídeo travando, dificuldade para compartilhar conteúdo. Quem nunca passou por isso, né? É exatamente esse problema que a Ricoh e a NIT querem resolver com uma nova parceria global. A Ricoh, uma gigante em soluções de escritório, e a NIT, uma especialista em hardware de videoconferência, se uniram para criar o que elas chamam de experiência colaborativa moderna. A ideia é simples, mas poderosa: integrar tudo. A parceria oferece desde as câmeras e microfones inteligentes da NIT, que seguem quem está falando e equalizam o som para que todos sejam ouvidos com clareza, até a gestão completa desses espaços pela Ricoh. Isso inclui a instalação, o monitoramento remoto dos equipamentos, a atualização de software e o suporte técnico. Ou seja, a empresa não compra apenas um equipamento, ela contrata uma solução completa para que as suas salas de reunião simplesmente funcionem, sempre. Isso moderniza o ambiente de trabalho de uma forma profunda. Para o funcionário que está em casa, a sensação é de estar realmente na sala, com áudio e vídeo de alta qualidade. Para quem está no escritório, a tecnologia se torna invisível e intuitiva, permitindo que o foco seja na discussão, e não em resolver problemas técnicos. A parceria também integra as soluções com as principais plataformas, como Microsoft Teams e Zoom, criando um ecossistema unificado. É o fim da gambiarra nas reuniões híbridas e o começo de uma era de colaboração verdadeiramente fluida e produtiva, não importa de onde você esteja trabalhando. Agora vamos para o Japão, onde a Fujitsu está liderando um projeto fascinante levar a IA generativa para o Japan Pension Service, o equivalente ao INSS japonês. O desafio é gigantesco. O sistema de pensões do Japão é complexo e atende a milhões de pessoas, gerando um volume absurdo de dúvidas e consultas todos os dias. A ideia da Fujitsu é desenvolver um chatbot avançado, usando IA generativa, para responder a essas perguntas de forma rápida, precisa e humanizada, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Este não é um chatbot comum, daqueles que só respondem a perguntas pré-programadas. Usando a tecnologia de IA generativa, o sistema consegue entender o contexto da pergunta, acessar a vasta base de dados de leis e regulamentos de pensões e formular uma resposta clara e personalizada para o cidadão. Ele pode explicar cálculos complexos, guiar o usuário no processo de solicitação de benefícios e até mesmo identificar possíveis problemas na documentação, tudo em uma conversa natural. É como ter um especialista em previdência disponível a qualquer momento. Esse projeto é um vislumbre poderoso do futuro dos serviços públicos digitais. A implementação em larga escala de uma tecnologia como essa pode aliviar drasticamente a carga sobre os atendentes humanos, permitindo que eles se concentrem nos casos mais complexos e que exigem empatia. Para o cidadão, significa menos tempo em filas de espera, respostas instantâneas e acesso facilitado aos seus direitos. É a prova de que a IA generativa, que a gente often vê sendo usada para criar imagens e textos criativos, tem um potencial transformador imenso para modernizar e tornar mais eficiente a máquina pública.
A corrida pela liderança no mercado de veículos elétricos está mais acirrada do que nunca, e a Hyundai acaba de fazer uma jogada de mestre na Europa. A montadora inaugurou um campus de testes de 150 milhões de euros na Alemanha. Este não é apenas mais um centro de desenvolvimento, é um complexo gigantesco, do tamanho de 15 campos de futebol, projetado especificamente para testar e validar as tecnologias que estarão nos carros da próxima década. Estamos falando de veículos elétricos, carros conectados e sistemas avançados de assistência ao motorista. A localização na Europa não é coincidência. O continente tem algumas das regulamentações de segurança e ambientais mais rigorosas do mundo. Ao construir esse campus ali, a Hyundai pode desenvolver e testar seus veículos sob as condições mais exigentes, garantindo que eles atendam e superem os padrões globais. O campus possui dezenas de pistas diferentes, simulando desde autoestradas de alta velocidade até ruas urbanas congestionadas, passando por estradas sinuosas e pisos com baixa aderência. É um verdadeiro laboratório a céu aberto para empurrar os carros ao limite. Para o futuro da mobilidade, a importância disso é monumental. É nesse campus que a Hyundai vai aperfeiçoar a autonomia de suas baterias, a eficiência de seus motores elétricos e, crucialmente, a segurança e a confiabilidade de seus sistemas de condução autônoma. Cada teste, cada dado coletado, contribui para criar carros mais seguros, inteligentes e eficientes. Para nós, consumidores, isso significa que os futuros Hyundai, Kia e Genesis que chegarão ao mercado global, inclusive no Brasil, terão passado por um dos regimes de teste mais rigorosos do planeta, acelerando a transição para uma mobilidade mais limpa e futurista. Quando pensamos em veículos elétricos, geralmente imaginamos carros de passeio urbanos, certo? Mas a Bosch Engineering está provando que a eletrificação vai muito além disso. A empresa acaba de lançar um motor elétrico projetado especificamente para tratores, colheitadeiras e outras máquinas pesadas de construção e agricultura. É um marco que sinaliza o início de uma nova era para a indústria pesada, um setor tradicionalmente dependente de motores a diesel barulhentos e poluentes. O motor da Bosch não é uma simples adaptação. Ele foi construído do zero para aguentar o tranco. Ele entrega um torque absurdo em baixas rotações, que é exatamente o que um trator precisa para arar a terra ou o que uma escavadeira precisa para mover toneladas de material. Além de ser muito mais silencioso, o que melhora drasticamente o ambiente de trabalho do operador, ele é modular. Isso significa que os fabricantes podem combinar vários motores para atingir a potência necessária para cada tipo de máquina, desde um pequeno trator de vinhedo até uma colheitadeira gigante. O impacto disso na sustentabilidade e na eficiência é transformador. A eletrificação no campo e na construção civil significa uma redução massiva nas emissões de CO2 e de material particulado, contribuindo para um ar mais limpo. Para o agricultor ou para a construtora, significa também uma potencial economia com combustível e manutenção, já que motores elétricos têm menos peças móveis e são mais eficientes energeticamente. É a tecnologia de ponta, antes restrita aos carros de luxo, chegando para revolucionar a base da nossa economia, a agricultura e a indústria pesada. A revolução elétrica está, literalmente, plantando suas sementes no campo. E aí, curtiu as novidades de hoje? É incrível parar para pensar em como todas essas peças se conectam, não é mesmo? De data centers verdes na Alemanha, que sustentam a nuvem que usamos todos os dias, a revolução gamer nos smartphones, que eleva o entretenimento de bolso a um novo patamar. Vimos a IA de voz open source prometendo nos entender melhor, a colaboração híbrida se tornando finalmente seamless e os serviços públicos sendo modernizados com chatbots inteligentes. É uma onda de inovação que não para. Analisamos também como a mobilidade do futuro está sendo testada em supercampos na Europa e,
O mais surpreendente, como a eletrificação está deixando as cidades e chegando com força total no campo, com tratores elétricos que pareciam coisa de ficção científica até ontem. A tecnologia está acelerando num ritmo que não dá nem para piscar. E cada uma dessas notícias é um tijolo na construção do mundo de amanhã. Um mundo mais conectado, mais eficiente, mais sustentável e, sem dúvida, muito mais interesting. A nossa missão aqui no canal é continuar trazendo essas histórias para você, decifrando o tecniquez e mostrando o impacto real de cada avanço. Queremos que você não seja apenas um espectador, mas que entenda as forças que estão moldando o nosso futuro. Então já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui no Hardware Tech BR, o futuro da tecnologia chega primeiro. A gente se vê na próxima exploração. Até o próximo vídeo, galera!